Olá, amigos! O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitos evitam falar, e sobre a morte. Como superar o medo da morte? Você pode superar o medo da morte com a ajuda de Deus? Jesus venceu a morte, por isso não precisamos temer mais. Não querer morrer é um sentimento natural, mas Jesus pode lhe dar paz. Para superar o medo da morte, entenda o que é a morte. Segundo a Bíblia, a morte é nossa inimiga. A morte surgiu por causa do pecado, que nos separou de Deus. Ele é a fonte de toda a vida. Mas quando nos rebelamos contra sua palavra e vontade, afastamo-nos de quem nos mantinha vivos, e caminhamos em direção à morte. Agora a morte faz parte do mundo, mas não devia ser assim. A ausência da vida gera morte. Deus é o Pai da vida. Mas infelizmente muitos jovens e crianças morrem diariamente, acometidos por doenças, tragédias, violência ou causas naturais. Este seria o pior cenário, se pensarmos na fatalidade da morte, mas muito pior que a morte súbita, ou em circunstâncias catastróficas, de guerras, epidemias, desastres naturais, etc., a morte eterna. Esta é a mais terrível condição de sofrimento que a pessoa sem Deus irá enfrentar. Ele criou todo o universo com o propósito de ter comunhão com Ele, em harmonia. Quando acontece essa morte, ela condiciona uma punição eterna, considerada a segunda morte, Apocalipse 20:14. Essa última morte é uma condição sem precedentes, de trevas e sofrimento, de eterna ausência de Deus. Quem recebe pela fé a graça da vida eterna não será condenado, mas viverá para sempre com o Senhor. Apocalipse 21:4. Apesar de não gostarmos de falar sobre esse assunto, ele é uma realidade para todos nós. A cada dia que passa, nossas células vão envelhecendo e se degenerando. Quando morrermos, vamos estar para sempre junto de Deus, sem mais tristeza nem sofrimento. Vamos ressuscitar e viver para sempre, num lugar muito melhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, convida Ele a morar dentro do seu coração hoje. Romanos 10, 9 e 10. Jesus lhe ama e quer estar com você para sempre. A morte pode ser assustadora, mas Jesus veio para nos libertar da morte. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte. Agora a morte não tem mais poder. Essa é a esperança eterna inaugurada por Jesus Cristo. Ele ressuscitou e venceu a morte. Aos que creem no Senhor, também concederá que sejam ressuscitados para a vida eterna. Por isso, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Mas o medo exagerado da morte pode causar pânico, ansiedade e muitos problemas. Deus não quer que o medo da morte estrague sua vida. Para superar o medo da morte é importante entender e crer nessas verdades. Veja o que a Bíblia diz. Ore e confie que Deus vai ajudar a superar esse medo. A vida é breve. Estamos a caminho do fim. Todos estamos sujeitos a passar por doenças repentinas, ou podemos ficar condicionados a limitações que surgem com o passar dos anos. Mas quando o homem decidiu viver à sua própria maneira, negligenciando o que o Senhor disse, escolhendo seguir caminhos que o conduziriam à morte, perdeu o contato espiritualmente com Deus. Se você sente medo da morte, fale com Deus sobre isso. Ele pode lhe ajudar a viver sem esse medo. Deus tem muitos planos bons para a sua vida, e planos ainda melhores para a eternidade. Quando nos afastamos da vida de Deus, morremos espiritualmente e isso desencadeia a morte em vários outros sentidos, principalmente a morte física. Todos somos pecadores e merecemos a justa punição pelo distanciamento de Deus. Mas a morte não é o fim. Quando morremos, o corpo se decompõe, mas a alma continua a existir. A alma é nossa identidade. Quem somos? Depois da morte podemos estar para sempre com Deus e ir para o céu, ou ficar eternamente separados dele e ir para o inferno. Cada pessoa pode escolher o que vai fazer. Sozinhos não podemos fazer nada em relação à vida. Não há poder em nós mesmos para controlar isso. O ser humano, apesar de ter se emancipado, não é autossuficiente. Somos todos dependemos da vida, que vem de Deus. Nesse sentido, não podemos nos salvar da morte. Ela é um fato para qualquer pessoa. Somos seres 100% mortais. Um perigo maior que a morte física. Uma das certezas que todos precisamos de ter na vida é que um dia iremos morrer. Um dia, as pessoas que amamos vão morrer. Tendo em mente esse quadro trágico e mórbido, morrer, em boa velhice, gozando de saúde e lucidez mental,
seria a escolha da maioria de nós. Muito pior que perdas materiais, sociais, intelectuais, financeiras e até mesmo a morte do corpo físico, é a morte do espírito. Então, não há mais nada a fazer. Estamos todos condenados? Não, felizmente há uma saída. Deus quer nos dar vida novamente, Romanos 6:23, uma vida abundante que não termina com o findar dos dias aqui. Deus não se alegra com a morte de ninguém, Ezequiel 18:32, e por causa do amor que tem por nós, convida-nos para ter vida novamente através do seu Filho Jesus Cristo, 1 João 5:12. Mas por que ainda temos que enfrentar a morte? A morte e o sofrimento são consequências do pecado da humanidade, depravação total. Jesus cumprirá o que prometeu na sua palavra, João 5:28 e 29. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Entregue sua vida a Jesus. Para quem não tem Jesus, ter medo da morte é uma atitude sensata. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é motivo de medo. 1 Coríntios 15:55-57. Peça a Deus que lhe tire o medo. O amor de Deus afasta o medo. 1 João 4:18. Ter algum medo da morte é natural e saudável, porque nos protege em situações perigosas. Descubra o que a Bíblia diz sobre seu medo. A Bíblia tem uma resposta para todas as razões para ter medo da morte. Sobre o medo do desconhecido, você não sabe como será o céu, mas Deus promete que será muito, muito bom. Deus está no controle e lhe ama. Ele tem o melhor para você. Jeremias 29:11-1 e Coríntios 2:9. O medo de perder entes queridos. Deus também ama quem você ama. Você pode confiar que Deus vai tomar conta deles. Romanos 8:28. O medo de sofrer. Deus é fiel. Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. Deus nunca vai lhe abandonar, nem mesmo no sofrimento, nem na morte. Romanos 8:38 e 39. E Hebreus 13:5. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Peço que não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário.